Tudo bem, então? Vamos lá para o nosso terceiro vídeo. Olha, para você ficar sabendo desde o começo o que é resiliência, da onde que ela veio, por que ela é necessária, você vai assistir nos próximos vídeos. Porque a gente está fazendo em parte para não ficar vídeos assim muito intenso, cansativo, tá bom? E lá no primeiro vídeo você vai estar fazendo a respiração diafragmática aí para você estar se sentindo mais tranquila, mais aliviada, tá bom? Então vamos lá. Após a dor do impacto, o indivíduo encontrará dentro dele a força de vontade que o fará reagir. É como que eu falei. Quando você tem, uns têm mais resiliência, outros têm menos resiliência, né? E o que eu preciso fazer? Eu preciso, quando eu estiver em meio a frustrações, adversidades, lógico que quem perde um ente querido sofre, passa por um luto, passa por todos esses processos de sofrimento. Não é assim, a pessoa perdeu um ente querido, aí no outro dia já está andando, já está isso. Não, ela vai passar por esse sofrimento, pela, né, da perda, ou pelo sofrimento da diversidade, de uma separação, de um divórcio, de uma briga. Então ela vai passar por um processo, né? E aí, só que essa pessoa, quando ela estiver lá prostrada, parece até que já acabou tudo para ela, acontece algo que essa resiliência, ela vai fazer com que a pessoa tenha novamente uma vontade de, não, eu tenho que me levantar daqui, tenho que ir para frente, tenho que resolver minha vida, tenho que reagir. Então, essa impulsão, né, de vida vai se manifestar ali nela e ela vai continuar a luta, vai continuar trabalhando, mas tem pessoas que não, que ficam muito tempo nesse sofrimento. E aí, o que é importante, você estar sempre ligado, é para que esse período de luto, de perda, de frustrações, não venha se tornar uma doença. Então você precisa parar e avaliar aquela situação que você está passando. Se você começar a avaliar, por exemplo, você perdeu um ente querido que você amava, que estava contigo, estava, né, lado a lado com você, e aí ele já não está mais ali, né? Mas você ficou. Então você vai avaliar aquela situação. Você, se for um religioso, vai pensar o quê? Olha, Deus levou meu ente querido, mas ele me deixou. Se ele me deixou aqui, é porque ele tem um propósito com isso. Isso é resiliência, é você avaliar, você pensar, né, naquela situação. E se ele tem um propósito comigo, eu vou me levantar dessa cama, eu não vou ficar anos e após anos chorando, eu vou me levantar dessa cama e vou trabalhar com pessoas, ajudando essas pessoas a aprenderem a lidar com esse sofrimento delas. Então, quando você vence, quando você levanta, quando você não desiste, você também está dando chance para ajudar outras pessoas a não desistir, a ir em frente, a levantar, né, juntamente com você. Então, quando você começa a trabalhar nesses pensamentos de superação, com esse pensamento de ajudar, que nem pessoas que perderam um ente querido com o quê? Com drogas, né? Não tem mães assim que trabalham, abriram, fizeram comunidades, né? Grupos de mães. Essas mães, elas estão usando aquele sofrimento, aquele período de sofrimento para estar, né, que elas se levantaram para estar ajudando outras mães que muitas vezes não têm essa força que ela teve, a forma que ela lidou, né, lidou com aquele sofrimento, ela levanta e fala, não, eu
em memória do meu filho, em memória do meu esposo, eu vou estar ajudando outras pessoas. Esses dias eu fui dar uma palestra numa igreja, né? Inclusive foi esse tema, né, que a gente conversou lá. E eu falei para as viúvas e eu achei interessante porque no meio daquele sofrimento de algumas delas, elas tiveram uma ideia de fazer um grupo de viúvas. E o trabalho delas é fortalecer, levantar aquela viúva, né, que às vezes não consegue, que está ali desistindo de viver, desistindo de tudo, e elas, por elas terem se levantado, né, elas levaram o impacto de um ente querido, de perder um ente querido é muito forte, então elas levaram impacto. Amassou, sofreu, doeu, choraram, acabou ali aquele momento, elas passaram por um processo como que se estivesse sendo enterradas junto com aquele ente querido, mas ali no meio elas começam a avaliar. Essa análise, né, que você vai fazendo é que vai te levantando, você entendeu? Então essa habilidade de lidar com esse impacto, de voltar a forma original, né? Mesmo que às vezes fica uma marquinha, fica uma cicatrizinha, mas aquilo lá não impede de a pessoa continuar, né, trabalhando, continuar vivendo. Então é isso, eu quero deixar bem claro, não é que você não vai ter sofrimento, não vai sentir, porque você não é psicopata, né? Você tem sentimento, você vai sentir, você vai chorar, você vai, né, sangrar na alma, né? Mas você não vai morrer junto com aquele que foi. Você vai aprender, passar por aquela situação, avaliar todo aquele sofrimento e trazer essa experiência para estar ajudando outras pessoas. O bonito da resiliência é essa, da habilidade. Eu me lembro também de um personagem, na própria Bíblia mesmo, conta a história de Jó. Jó, o que aconteceu? O Jó foi o maior exemplo, né, de resiliência. Ele passou por toda aquela situação, perdeu tudo que ele tinha, inclusive os filhos, né? Ainda ficou a mulher lá para falar, olha, Jó, né? Perdeu a saúde dele, perdeu tudo que ele tinha. A saúde é principal também, né? Os filhos é o principal também, só que ele perdeu tudo. E aí, o que aconteceu? A mulher ainda ficou, olha, amaldiçoa seu Deus e morre também. Morre amaldiçoado, porque se ele amaldiçoasse o Deus dele, ele ia morrer amaldiçoado, né? Mas ele não, ele ficou lá fiel. Por quê? Ele falou, olha, eu vou ficar feliz, porque quando Deus me deu tudo, eu fiquei feliz. E agora que Deus pensou em tirar, ou tirou, permitiu que saísse tudo, eu perdesse tudo, agora eu vou amaldiçoar Deus? Que isso? Né? Então ali ele fez uma análise de tudo aquilo e ele viu que ele merecia, o que ele merecia era aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então ele glorificou, agradeceu a Deus por tudo, porque ele sabia que Deus estava ali no controle da vida dele. Então quando a gente avalia, começa a pensar que tudo que eu estou passando, eu posso estar ajudando outras pessoas, eu tenho que sobreviver, eu tenho que aprender a lutar, eu tenho que aprender a lidar com esse sofrimento, isso vai, trazer essa força para você lidar com esse sofrimento, essa dor. E quando eu levanto, né, eu sinto também que realmente eu tenho muito, né, até para estar ajudando outras pessoas. Então a resiliência é essa, é a habilidade, né, de uma pessoa que a pessoa tem, que após um impacto, ela volta, ela consegue, após o sofrimento do impacto, ela consegue lidar com os problemas, com as frustrações, levantar e ir para frente, ajudar, trabalhar e viver. Né? Tem muitas pessoas que acabam casando de novo, outras, né, depois de um tempo, né? Então tem outras que vão se dedicar a ONGs, né? Mas elas todas colocam ali a habilidade em prática e vai
através dessas experiências ajudando outras pessoas. Tá bom? Então, em suma é isso, né? É a forma que eu lido com as diversidades da vida e vai ajudar, né? Essa forma de eu lidar com as adversidades da vida ou vai trazer benefícios para mim ou vai trazer prejuízos se eu não conseguir lidar com as frustrações, com as diversidades. Aí no outro vídeo eu acho que eu dei um exemplo da palmeira, que após uma grande tempestade ela enverga, aí ela volta, né? Dei outras do plástico, do pneu. Depois você vê lá os outros vídeos para você estar acompanhando direitinho, tá bom? Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, né? Com certeza com outros assuntos, se Deus quiser. Tchau, então.